No nosso quadro Saúde e Bem-Estar de hoje, eu estou aqui com o Dr. Gustavo Valadão e o nosso tema hoje é sobre vesícula. Principalmente saber as principais causas, sintomas, tratamentos, que é muito importante esta informação para vocês que estão nos escutando agora. Mas, em primeiro lugar, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado. E vamos falar então sobre o que é a vesícula, porque muitas pessoas nem sabem o que é a vesícula realmente e o que a vesícula pode causar. Tá. A vesícula, ela é considerada aqui como se fosse um órgão que está junto com o fígado, que ela é responsável pelo armazenamento da bile, que ajuda na digestão das gorduras. Então, pode ter alguns tipos de doença na vesícula biliar que na maioria das vezes não causam alguns sintomas. Então, a vesícula biliar ela pode ter uma desmotilidade na sua essência, que ela é estimulada quando você se alimenta de gordura, e isso vai estimular o fígado a aumentar a produção dessa bile, e a vesícula forma um armazenamento dessa bile. Então, pode ter alguns tipos de doenças, como a própria dificuldade de esvaziamento dessa vesícula biliar, que pode causar dor parecido com gases, dor aqui nessa região do lado direito, perto do fígado. Outros tipos de doenças que podem acontecer são os cálculos, que são bem prevalentes, tá? Muitas pessoas podem ter esses cálculos sem ter nenhum sintoma, podem passar a vida toda com esses cálculos e não apresentar sintomas nem precisar operar. Mas na maioria dos casos, quem tem pedra na vesícula, que a gente chama de colelitíase, deve procurar assistência para poder operar, porque tem algumas complicações. Entre elas a inflamação da vesícula, que é chamada colecistite, que na maioria das vezes esses pacientes vão várias vezes ao pronto-socorro, tomar medicações para dor, o Buscopan, que às vezes ajuda a evitar que essa vesícula contraia. Então, quem tem pedra na vesícula não pode se alimentar de alimentos gordurosos, porque senão vai estimular essa vesícula a contrair e vai doer, tá? Então, a colecistite, que é a inflamação dessa vesícula pode ocasionar pelos cálculos, ela pode evoluir com uma simples pequena dor, um incômodo, às vezes acha que é gases, é uma dor no estômago, na verdade já é essa vesícula que vem te incomodando. Pode evoluir também com um abscesso, com uma infecção e às vezes com dores que pior que a dor de um parto, né? Uma dor bem, o paciente chega no pronto-socorro gritando de dor mesmo, só passa às vezes com morfina. Então, tem que ficar muito atento, que é muito comum, e ela pode ficar ali silenciosa há bastante tempo, e quando vier a crise vem daquela forma que os pacientes... Praticamente operar, né? Que nesse caso, quando já chega ao extremo, já é caso de cirurgia? Isso, na maioria das vezes sim. A gente tem mais ou menos, tira de média 3 dias. Se o paciente vem com bastante dor, mas já há uns 3 dias, às vezes você dá um antibiótico, esfria um pouco essa inflamação para poder operar. Mas se você sente dor naquele mesmo dia ou até 2 dias, a gente já tende a operar. Porque quando espera um pouquinho mais, pode ter mais aderência por conta da inflamação. Mas quando ela é logo aguda, bem rápida, a gente prefere operar e resolver logo o problema do doente. Qual a consequência, no caso de pessoas que, inclusive, possam não ter acesso de imediato, de vir para um hospital, né, e fazer uma cirurgia dessa, pode causar até uma morte? Pode sim. Então, tem algumas complicações que essas pedras na vesícula, que a gente chama de colelitíase, pode ocorrer. Entre elas, essa pedra migrar da vesícula, ela pode ir tanto para o ducto colédoco, que é um ducto que vai ligar essa vesícula ao intestino, ou também pode ir para o pâncreas, formando o que a gente chama de pancreatite biliar aguda, tá? Isso às vezes pode levar a complicações que levam o paciente à unidade de terapia intensiva, pode evoluir com infecção, com sepse e vir a óbito, tá? Então, a gente aconselha que quando descobrir que tem essas pedras na vesícula, procurar um profissional para estudar a melhor forma de fazer, de forma eletiva, tá? Porque
dependendo do tamanho das pedras, pode ser bastante perigoso. Doutor Gustavo, quais são os principais fatores de risco para que a pessoa venha a ter, né, esse problemas na vesícula? Assim, tem vários fatores de risco bem desconhecidos, mas a maioria que a gente sabe são os pacientes que perdem peso muito rápido, tá? Vamos dizer, tá na moda essas dietas bem restritivas de calorias. Então, às vezes o paciente perde 10, 15 quilos em um mês. E isso faz com que a bile fique mais concentrada, que a gente chama de bile litogênica, e pode favorecer o aparecimento de cálculos. Alimentação gordurosa, então, mas não necessariamente você pode ser magro, se alimentar direitinho, que pode vir a ocasionar. Então, são várias, muitas variáveis para o paciente ter colelitíase. Até o fator genético também influencia. Doutor Gustavo, então quem tira a vesícula tem alguma consequência para o organismo desse paciente? Sim, a vesícula ela é um órgão de armazenamento da bile. Então, quando você retira a vesícula, essa bile que era armazenada na vesícula, ela vem direto do fígado. Então, não tem mais um reservatório para a bile. Um filtro, né? Isso, um armazenamento. Sim. Então, no começo, no pós-operatório imediato, nos primeiros 30, 45 dias, os pacientes têm que evitar alimentos gordurosos, para evitar o que a gente chama de diarreia pós-colestectomia. Então, não tem mais, porque a vesícula, ela funciona, ela vai liberando devagarinho como se fosse uma torneira, aquela bile, quando o alimento é gorduroso. Quando não tem mais ela, vem direto do fígado. Então, vem uma quantidade muito grande de bile. E isso pode ocasionar uma diarreia nesses pacientes, principalmente nos primeiros 3 meses. Então, após a cirurgia, manter a dietazinha regrada sem gordura. Tá? E não vai fazer também mal para o fígado, já que vai direto para o fígado? O fígado não vai ficar sobrecarregado? Não, porque a vesícula só faz armazenar, né? Essa bile já é produzida no próprio fígado. Então, retirando a vesícula não vai piorar em nada a qualidade, a morfologia desse fígado. Vai só se readaptar, que ao longo do tempo o organismo vai se readaptando a liberar de forma mais gradativa essa bile. Mas em relação à morfologia do fígado, não vai ter nenhum problema. Então, para a gente finalizar, faço algumas considerações gerais que eu acho que é importante também, até inclusive, né, da equipe de vocês, que estão sempre dando aqui informações importantes para o nosso público. Então, a gente aqui do Procirúrgico, todo dia, todo mundo da equipe e aqui do Dr. Valadão, a gente faz muitas cirurgias de vesícula, né? Então, o que eu posso falar para o público é procurar um profissional habilitado, um cirurgião geral, um cirurgião na parede digestiva, de preferência cirurgia de forma minimamente invasiva, que é por videolaparoscopia, evitar os cortes que podem formar hérnias, podem dar muita dor no paciente, demora mais a ele voltar às suas atividades. Dá preferência à cirurgia por vídeo, que ela é bem segura, já é considerado o padrão ouro para esse tratamento. Então, procurar uns profissionais qualificados, tanto em todos os setores dos hospitais aqui no Maranhão, tem bastante gente que faz essa cirurgia por vídeo. Eu só tenho que agradecer mais uma vez, estar trazendo essas informações a todos os nossos telespectadores que conferem aqui com a gente o nosso bloco Saúde e Bem-Estar.